primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam curtindo as aulas e que a gente faça uma aula bem gostosa hoje também. Vamos começar então? Lembra que eu pedi para vocês separarem alguns materiais. Se vocês tiverem um caderno de desenho, pode separar. Se não tiver, alguns papéis que vocês tenham aí à mão. Lembra que eu falei que até vale papel de pão? Então, tá valendo qualquer tipo de papel. Os lápis que você tiver em casa, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, se tiver canetinha, pode ser também, o que você tiver em casa, tá? Lembram também que eu pedi para vocês separarem caixinhas, daqui a pouco a gente vai usar, certo? Muita imaginação, muita criatividade, muita vontade de fazer arte. Vamos lá? Primeiro, eu queria relembrar com vocês os artistas que a gente viu na outra aula. Que foi, lembra o nome dele? O primeiro? O Kandinsky. Quem gostou da obra do Kandinsky? Ah, que legal. Eu gosto muito da obra dele, né? Gosto muito do trabalho dele, acho uma obra bonita, gostosa de ver. Tem todo um equilíbrio entre as formas, entre as linhas e entre as cores, que é justamente isso o que o artista abstrato quer fazer pra gente. Ele quer que o nosso olho enxergue o quê? Justamente essas formas, as linhas. Que tipo de linhas que tem? Tem linhas retas, tem linhas curvas, né? Que formas que essas linhas acabam formando, né? Se as linhas retas se juntam, elas formam o quê? Quadrados, triângulos, retângulos? E a linha curva, que brinca no espaço, né? Parece que ela está se divertindo e fazendo alguma coisa ali, dançando nesse espaço. Mas eu lembro também que eu mostrei para vocês um outro artista, que era amigo do Kandinsky, inclusive, que era o Mondrian. Lembram do Mondrian? Ele gostava de um outro estilo de trabalho, um outro estilo de linha. Ele gostava mais de trabalhar com as linhas retas. E essas linhas retas, quando elas se cruzavam, formavam quadrados e retângulos, que ele mostra pra gente colocando cor, né? Ele gosta de colocar cor. Que cor que ele gosta de trabalhar? Azul, amarelo e vermelho. São as cores que destacam essa obra do Mondrian. E ele acaba fazendo, a característica do trabalho dele acaba sendo essa, o uso das cores primárias e das linhas retas. Mas eu lembro também que eu mostrei para vocês uma outra artista que eu também gosto muito, que é a Tomi Otaki, uma japonesa que escolheu morar no Brasil por muitos anos, e por ela escolher o Brasil para morar por muitos anos, muitas obras dela acabaram ficando por aqui. Ela, entre muitas pinturas e desenhos, ela também trabalhava com esculturas, com grandes esculturas. A obra dela saía do papel para pegar as ruas. Essa obra que vocês estão vendo, a segunda obra que vocês estão vendo, vocês estão percebendo que ela está na rua? É uma escultura que foi desenhada para ocupar o espaço da rua. E são linhas o quê? Linhas curvas, elas fazem um movimento, né? Toda uma movimentação. Então as pessoas que passam na rua enxergam o quê? Essas linhas, essas grandes linhas, porque é uma escultura enorme, né? Então as pessoas já chamam atenção por isso. E as cores, o colorido dessa obra também. Esta obra está em São Paulo, mas eu lembro que eu falei para vocês que nós temos obras dela aqui em Curitiba também. Quem lembra? Uma delas fica no Museu de Arte Metropolitana, lá no portão, no MUMA. Fica lá atrás do estacionamento, então às vezes quem entra por trás já consegue perceber essa obra da Tomi. E a outra obra fica na Praça do Japão. Olha que linda, né? Ela era japonesa e já fez uma obra em homenagem à imigração japonesa aqui em Curitiba. E essa é uma praça muito bonita, vale a pena vocês visitarem. Então, quando vocês puderem fazer o passeio, né, quando estiver liberado, vocês vão poder passear na Praça do Japão, enxergar toda a praça e vão poder observar de pertinho a obra da Tomi Otaki, que ela gostava de usar as linhas curvas, as linhas mais suaves. E olha que engraçado, né? Essa escultura é uma escultura bem pesada, mas olha como ela parece leve, como ela parece que está flutuando no espaço. Coisas de artista, né? O artista que consegue fazer isso também. Mas para falar um pouquinho mais de arte abstrata, eu hoje convidei uma outra artista para ajudar a gente a entender um pouquinho mais. E essa artista é uma artista brasileira. Olha que legal!
A Tomi Otaki tem o seu trabalho aqui, mas ela era japonesa. Essa artista que eu vou apresentar para vocês nasceu e trabalhou aqui no Brasil e deixou uma contribuição muito grande para a arte. O nome dela é Lygia Clark. Ela nasceu em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, é a capital de Minas Gerais. Ela nasceu, viveu a infância dela lá, brincou muito, teve uma infância bem divertida, gostava de brincar, de fazer bichinhos, bonequinhos e inventar os seus brinquedos e foi crescendo e sempre foi uma menina muito criativa. Gostava muito de ler, gostava muito de estudar. Ela casou, teve seus filhos e com 27 anos ela resolveu morar no Rio de Janeiro, se mudar para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ela resolveu estudar arte. Quando ela resolve estudar arte, todo um universo se abre diferente na frente dela. E ela começa a perceber muitas coisas ao seu redor. E ela estuda muito, desenha muito e trabalha muito para se empenhar e trabalhar com arte. Ela começa com estudos de desenho. Ué, mas o que isso tem a ver com arte abstrata? Vamos entender? Vamos imaginar esta obra de arte aqui que ela pintou. A primeira obra, essa daqui que se chama Escada. Para ela fazer esse trabalho da escada, olha que foi em 1951, faz bastante tempo. Para ela fazer uma pintura desse tipo, com imagens de arte, de formas geométricas e as linhas, ela teve que estudar muito a forma da escada. Vocês já repararam numa escada? A gente passa por escadas o tempo todo. Na sua casa tem escada? Na sua escola? Você lembra qual é o formato dessa escada? Se você olhar essa escada de baixo para cima, que tipo de escada a gente vê? Será que o desenho dela é igual? Se eu olhar essa escada de lado, o que vai acontecer? O desenho da escada não vai mudar? Vai ficar diferente? E se eu olhar de cima para baixo, descendo a escada, será que a forma vai ser a mesma? Ou será que vai ficar diferente? Pois a Lygia estudou diversos tipos de escada, diferentes posições, diferentes pontos de vista da escada, e ela desenhava vendo a escada de cima, desenhava vendo a escada de baixo, de lado, vários ângulos, o que ela podia, ela desenhava, e ela fazia o esboço, ela desenhava esse esboço para depois trabalhar com a pintura. E ela fez muitos desenhos de escada. E ela percebeu que esse desenhando a escada, nesse desenhar a escada, as formas geométricas iam aparecendo. E aonde que ela coloca essas formas geométricas? Olha lá, toda a construção do trabalho dela tem formas geométricas. Vocês conseguem perceber muitos triângulos? Muitos triângulos. Como é que eu formo esses triângulos? Com que tipo de linha? Com as linhas retas que vão se cruzando e formando esses triângulos. Dá a impressão até que é uma janela, um vitral, né, com várias cores ali, parece até que tem uma luz. Mas vocês estão vendo que na frente desses triângulos tem uma linha curva, uma linha sinuosa, dando a ideia do que é? De que é um corrimão, o corrimão de uma escada que vai subir, convidando a gente para subir essa escada. Será que dá para subir essa escada de verdade? Acho que não, né? É só uma pintura. Mas olha que bacana o que ela fez. Ela mostrou pra gente as possibilidades da linha. As possibilidades da linha curva e as possibilidades da linha reta, da linha diagonal. Lembram que a gente fez na outra aula uma composição só com as linhas retas e uma composição só com as linhas curvas? Pois ela conseguiu juntar os dois tipos de linha nessa composição. Eu acho uma obra bem bonita, gosto bastante dela, gosto do colorido e gosto das formas. Só que com o passar do tempo, ela foi simplificando essas formas. Ela já não queria mais que tivesse a ver com uma coisa figurativa. Lembra que nós falamos disso também? Então, com o passar do tempo, ela vai estudando a forma pela forma. Nessa obra ao lado, nós podemos observar ainda a posição do triângulo. Aparecem muitos triângulos. Mas eu não sei o que ela quis dizer com isso. Essa é a forma do triângulo pela forma. Não sei se é uma superfície, ou melhor, é uma superfície porque o nome do trabalho é superfície modulada, né? Mas esses módulos, esses pedacinhos que ela tá colocando ali, que ela quer que a gente perceba. Que essas formas se repetem e que elas se harmonizam nesse todo aqui.
Só que ela foi pintando, pintando, trabalhando, e ela fez uns trabalhos que ela olhava, olha só, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas parece que essas formas estão querendo sair da tela, estão querendo sair para frente, estão querendo ocupar o espaço. Vocês não têm essa sensação? Pois a Lígia teve essa sensação quando ela pintou. E ela falou, nossa, que interessante. Essas formas parece que estão pedindo para saltar da tela. Estão pedindo para fugir, para ocupar esse espaço. Então ela pensou, bom, para trabalhar com o espaço, eu preciso trabalhar com outro tipo de material. Não adianta eu ficar só na tela, só na pintura. E se eu pegar placas de madeira, o que vai acontecer se eu trabalhar com essas placas de madeira? Vamos ver o que vai acontecer? Ela fez essa obra aqui, essa primeira obra, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas elas são peças em formas geométricas que elas se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Só que na hora desse quebra-cabeça se juntar, nessa junção dessas peças, o que aconteceu? A linha que fica entre elas é uma linha que é um espaço, mas ela continua sendo uma linha. O que será que a Lígia quer mostrar pra gente isso aqui? Ela quer que a gente perceba o quê? A forma ou a linha? Ou o espaço entre as formas? Olha que interessante. Uma coisa tão simples, mas a gente começa a pensar. O que dá para fazer com essas formas e com essas linhas? Será que ela precisa ser só desenhada? Ou a linha pode surgir no espaço? Interessante. Essa outra obra do lado, que se chama Contrarrelevo, ela também está explorando isso. O relevo, colocar uma peça sobre a outra e o que acontece entre o espaço entre elas. Esse espaço entre uma forma e outra. E ela vai trabalhando com isso e vai explorando esses recursos e vai vendo que dá para fazer muitas coisas legais. Daí ela começa a mudar o material. Ela começa a trabalhar com metal. Metal é bem difícil, metal é duro, é pesado, né? Mas olha só que interessante. Essa obra que eu estou mostrando para vocês se chama casulo. Vocês sabem o que é o casulo? Já viram um casulo de perto? Sabe como é que é o casulo da borboleta, por exemplo? O casulo é aquela casinha, aquele espaço que o bichinho constrói para se proteger. E ali dentro vai acontecer uma transformação. Então a lagarta constrói o seu casulo, ela fica ali nesse casulo fechadinha para depois sair a borboleta. Já viram isso? É muito lindo o processo, é muito legal. Pois a Lígia lembrou do casulo porque ela trabalhou com essa forma aqui. Para vocês entenderem mais ou menos esse casulo, é como se eu pegasse uma dobradura de papel. Lembra do come-come que a professora Macleise mostrou? É mais ou menos essa ideia. É como se essa forma, que era bidimensional, que era no plano, ganhasse esse espaço. Então ela trabalha com essas formas aqui. Então, ó, ela pode ficar para cá, ela trabalha para cá, ó. Ela pode se fechar. E esse casulo tem esse compartimento aqui dentro que ocupa um espaço também. Então a Lígia foi mostrando isso e foi trabalhando com várias peças. Ela fez vários casulos trabalhando essa forma. E mesmo assim, mesmo sabendo que ela deu esse nome de casulo, a gente consegue perceber a forma do quadrado, a forma do triângulo e consegue ver o espaço entre elas. E olha que legal, feita em metal. Só que ainda assim, essa obra estava lá na parede, estava grudadinha na parede, certo? Presinha na parede. Quando ela trabalha com isso aqui, ela pensa assim, nossa, eu posso tirar da parede. Eu posso transformar isso numa coisa tridimensional, eu posso trabalhar uma escultura. Eu posso inventar uma escultura, posso fazer uma coisa diferente. E ela começou a pensar, bom, esse material de metal tá bem legal de trabalhar. Como é que eu posso fazer para isso sair da parede e virar uma escultura? E daí ela foi estudando as formas, foi estudando as linhas, foi estudando como é que ela podia cortar o metal e como é que ela podia transformar essas pecinhas aqui, que eram de metal, como é que elas podiam ser articuladas. E ela criou uma série de trabalhos que ela deu o nome de bichos. Olha que legal, olha a ideia da Lígia.
Estão vendo aqui nessa obra azul? Não sei se vocês conseguem perceber, mas entre um triângulo e outro, ela construiu essa forma com dobradiças. Você sabe o que é uma dobradiça? Vai lá dar uma espiadinha numa porta que tenha na sua casa. Para sua porta abrir e fechar, ela tem uma dobradiça no cantinho lá, onde ela prende na parede. Essa dobradiça que faz a porta abrir e fechar, faz esse movimento. Então, esse movimento do abrir e fechar que ela consegue trabalhar na obra dos bichos. E ela conseguiu articular todos os pedaços dessa obra. Só que ela fez vários, ela fez uma coleção de bichos, um diferente do outro. Tem com linhas retas, tem com linhas curvas, tem com linhas mais diagonais. Olha lá que legal, né? Tem muitos jeitos de mostrar esses bichos. E ela mandou para o museu. Só que daí chegou a parte legal da história, porque a ideia dela não era que as pessoas só olhassem a obra. Ela queria que as pessoas chegassem numa grande mesa do museu, olhassem para os bichos. Interessante. Mas que vontade de mexer nesses bichos? Pois a ideia dela era justamente essa, que as pessoas participassem da obra dela. Ela queria que as pessoas interagissem e mexessem na obra. Então a pessoa chegava lá no museu, escolhia um bicho e mexia totalmente, mexia diferente e transformava em outra coisa. Aí deixava lá. Vinha outra pessoa e mexia naquele bicho e criava um outro bicho. E assim, desde a primeira formação que ela fez até a obra final, ela mudou muitas vezes e ela pode virar muitos bichos diferentes. Tem uma obra que ela chama de caranguejo. A hora que a gente mexe nela, ela já não vira um caranguejo, ela vira uma outra coisa. E é isso que é o legal da arte abstrata. Lembram? Eu falei para vocês na outra aula, a arte abstrata, ela permite que a gente enxergue as coisas como a gente imagina, como a gente quer, como a nossa percepção quer. Então, de repente, de um bicho, como por exemplo aquele que estava aqui, desmanchei minha dobradura, aqui podia ser uma coisa, vem outra pessoa e enxerga outra. Tudo bem, não tem certo e errado na arte abstrata. Tem aquilo que a gente gosta e que a gente percebe, certo? Mas então agora chegou a hora da gente entender um pouquinho mais e a gente trabalhar com o material que a gente escolheu para nossa aula de hoje. Mas quem vai ajudar agora a gente é a professora Deia, que ela vai mostrar no vídeo como é que nós vamos trabalhar com as caixinhas que a gente separou. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Deia, da equipe de arte, e vou ensinar vocês o passo a passo como realizar a atividade que a professora Thaís propôs. Então, vamos lá? Então, a professora Thaís já falou para vocês, no começo da aula, os materiais que vocês iriam precisar. Pensando na exposição Bichos, da Lígia Clark, vamos lá então? Então, você já deve ter separado suas caixinhas e a gente vai trabalhar com ela da seguinte forma, assim como todas as caixas que vocês pegaram. Nós vamos abrir essa caixa e nós vamos desmontar. Então, a gente sempre tem um lado da caixa que é colado. Vocês podem olhar por aqui, ó, dar uma olhadinha, que vocês já descobrem a parte que é colada. Então, vocês puxam com o dedinho e aí pronto, ó, ela já vai descolando. Não é uma coisa tão difícil assim. Descola até o final e aqui nós temos o nosso material de trabalho. E o que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar as dobras de quando ela era uma caixinha fechada. Agora ela é uma caixinha aberta, então virou o material de trabalho. Eu vou virar ao contrário e vamos dobrar, marcando sempre assim. Se você não conseguir marcar com a sua mãozinha, com a unha e tudo, pede ajuda de um adulto para marcar para você, ou então você pega a sua régua e passa, ou então uma caneta, o próprio lápis de cor que vocês separaram, pode passar aqui, ó, que ele funciona bem também.
Lembrando que essa construção que nós vamos fazer, ela não é para sair igual a minha. Eu tô fazendo aqui para vocês terem uma ideia de como se faz. Então, depois que eu dobrei tudo, olha aqui, ó. Eu já posso virar a caixinha ao contrário. Faltou essa bordinha aqui, essa pequenininha. Pronto, agora eu já tenho a caixinha aqui, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu posso usar direto isso aqui, como eu dobrei, já construí o bicho, ou eu posso fazer outras dobras. Eu vou optar por fazer outras dobras só para vocês verem. Então, aqui, ó, fiz mais uma dobra aqui. Outra aqui. Não tem receita, viu, gente? Vocês vão dobrando onde vocês acham que é para dobrar. Vou dobrar também na diagonal, ó, fazendo como se fosse um triângulo. Se vocês olharem aqui todas essas dobras, a gente vai ver várias figuras geométricas. A gente vê quadrado, a gente vê retângulo, a gente vê triângulo. Quanto mais dobras tiver, melhor. Agora que eu já dobrei tudo, é a hora de montar o meu bicho. E eu começo a brincar com isso aqui. Vamos brincar, ó? Criar outro bichinho, um bichinho diferente agora. Viram só? Então, brincando com essa caixinha dobrada, eu criei várias possibilidades de bichos. E que vem bem de encontro com a proposta da Lígia. Aqui eu já tinha dobrado uma outra caixa maior, né? Só para vocês terem ideia de que qualquer tipo de caixa, qualquer tamanho de caixa vocês conseguem. De preferência essas mais molinhas é que montam os bichos mais interessantes porque fica mais fácil de dobrar. Então eu posso dobrar de vários jeitos. Certo? Gostaram da nossa atividade de hoje? Então mãos à obra, porque vocês são os artistas. Tchau! Agora que vocês já acompanharam o passo a passo, eu vou trazer 3 crianças, assim como vocês, para realizarem essa atividade e juntos vocês poderão descobrir várias maneiras de criar bichos. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje nós estamos aqui para fazer um bichinho com caixa. Pode pegar qualquer caixa que tem aí na sua casa. A gente vai criar um bicho com essa caixinha. Ó, a gente abre aqui. Então, ela ficou aberta dos dois lados. Agora vai ter uma parte que ela é colada. Você tem que achar onde que é colado. Aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, pode ser aqui ou em outra parte. Vamos pegar. Pronto, agora vai ficar assim. E tá cheiroso. Começar a dobrar ao contrário. E agora a gente faz do outro lado. Tem que dobrar tudo. Tem que reforçar e tem que reforçar. Daí assim vai ficar uma pontezinha, certo? Uma pontezinha, ó. Daí, quando você terminou, você vai inventando suas dobraduras. É. Sim. Tem que marcar bem as dobraduras. Marcar bem. Daí a gente vai dobrar
Pode ser qualquer dobradura aqui nessa parte assim onde a gente dobrou. Pode ser qualquer dobradura, não tem uma receita certa. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Agora eu vou montar meu bichinho. Canta, agora eu fiz uma tartaruga. Vou deixar a cabecinha aqui levantada. Pronto, aí minha tartaruga. Eu tive uma ideia. Adivinha aí o que eu fiz? É aqui, ó. Minhoca. Não é minhoca. É uma girafa. Aqui, ó. Tem até rabinho. Ó. Rabinho bem planinho. Ó. Eu vou aqui montar meu bicho. Pode montar. Se você não gostar do bicho que você montar primeiro, pode fazer outro. Aí você pega as outras dobraduras pra fazer esse bicho. Eu vou dobrar um pouquinho mais porque eu fiz muita pouca dobradura. Mas eu acho que assim ficou muito legal. Também. Porque aí você pode desmontar e tentar outro bicho fingir também outro bicho. Tchau. Agora que vocês já fizeram cada um seu bicho e eu sei que saiu coisa muito linda, muito divertida, vocês têm que fotografar. Sabe por quê? Porque essa é uma arte efêmera, quer dizer, ela é passageira, ela não dura muito, ela vai se desmanchando e aí você perde a forma que você fez. Então peça para alguém ir fotografando tudo que você criar. Peça para os seus familiares participarem e fazerem criações também. Fotografem e compartilhem. A gente vai ficar muito feliz em ver a criação de vocês. Até a próxima! E aí, o que vocês acharam? Vamos trabalhar? Tá, agora é com vocês. Vocês vão criar o bichinho de vocês e vão inventar que forma que vocês podem brincar com ele. Pode fazer barulho, pode colocar alguma coisa nele, é para vocês brincarem. Mas primeiro explorem as formas que vocês conseguem dobrar e que formas que vocês vão produzindo na dobradura de vocês. Eu vou dar alguns minutinhos para vocês trabalharem. Combinado?
Então, conseguiram fazer? Deu certo? Fizeram vários bichos? Um só? Tudo bem, se saiu um só. Agora eu quero que vocês olhem comigo. Alguns que eu consegui fazer. Vocês conseguem perceber as formas geométricas que eu formei ali? Conseguem perceber os triângulos? Conseguem perceber alguma outra forma? Dá pra ver a linha? E se você, no seu bicho, destacar essas formas geométricas? Se você pintar os triângulos de uma cor ou de outra, os retângulos, olha lá, essa eu tô vendo um retângulo, bem interessante. E se eu pintar um retângulo de outra cor? E se o meu bicho ficar bem colorido? Olha que interessante. Olha que tem até um espaço vazio ali no meio. Olha só, se eu pintar cada triângulo de uma cor, não vai ficar muito legal esse bicho? Ah, mas eu gosto só de uma cor, eu quero pintar tudo de uma cor só. O bicho é seu. Agora você vai usar a criatividade e você é o artista. Para pintar, eu sugiro que você abra o seu bicho de novo, observe as formas que formaram e vai pintando. Na hora de você montar, eu acho que você vai ter uma surpresa, porque o bicho vai se transformar em outra coisa. E é isso que é o legal da arte abstrata, né? A gente perceber formas, a gente perceber as linhas e de repente você pode colocar o seu bicho para outra pessoa montar, outra pessoa da sua casa montar um outro bicho. E assim vocês vão brincando e criando. Só que com o passar do tempo, de tanto montar e desmontar, o que vai acontecer com esse bicho? O papel vai ficar bem fraquinho, pode até rasgar. A gente sabe, a professora Deia até falou no vídeo, essa é uma obra de arte que não vai durar para sempre, infelizmente, né? A Dali já dura para sempre porque ela fez no metal. A gente não tem como fazer isso. Então, quando chegar essa hora, o que vocês vão fazer? Vão ter que descartar, infelizmente. Mas o processo, o fazer artístico, vocês já viveram. E isso que é o legal. Isso que é o legal da arte abstrata, experimentar. Existem 1000 possibilidades, muitas coisas para fazer. Isso é muito legal. Explorem as linhas, explorem as cores, explorem o formato, explorem o espaço. De repente, vocês podem juntar um bicho com outro. Experimentar numa caixa maior. Fazer bem grande esse bicho. Já pensou que legal? Dá para fazer muitas coisas, muitas possibilidades, muitas brincadeiras vocês podem inventar só com uma caixa de papel, de papelão. Então, só que na hora que vocês forem descartar, não esqueçam, esse vai para o lixo reciclável, certo? Combinado? Temos que cuidar das coisas também e cuidar do material que a gente usa, né? Dos materiais que a gente cuida da escola e dos materiais que a gente trabalha também. E quando a gente não usa mais esse material, dá o destino correto para ele. Isso é bem importante. Atitude de artista também, certo? E de criança que cuida da sua cidade. Combinado? Para a próxima aula, a gente vai ver muito mais formas, muito mais cores, outros artistas que vão trazer coisas bem bacanas pra gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Separem esses materiais. Agora não precisa mais da caixinha de papelão, mas separem lápis de cor, o que vocês tiverem, o caderno de arte, se vocês tiverem ele aí, e folhas de papel. Quanto mais papel vocês separarem, melhor. Combinado? Então, fica o convite. Até a próxima aula. Tchau, tchau!